E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Professor Alexandre Meirelles aqui. Bom, pessoal, nesta aula a gente vai estar abordando um pouco mais de swap, tá? Tivemos uma aula aí de swap, né, de um aparelho, de um Motorola. E aqui, pessoal, a gente vai ver uma outra aula de swap. E a gente vai fazer, pessoal, o swap inverso, tá? Eu vou explicar para vocês aqui o que acontece com o aparelho e vou fazer o swap inverso, tá bom? Bora pro vídeo então? Então, chama a vinheta aí, ó. Bom, pessoal, aqui o que acontece, ó. Eu tô com dois aparelhos aqui. Eu tô com esse Moto G4 bomba, ok? Apesar de ser um aparelho antigo, pessoal, mas eu vou mostrar para vocês como seria o swap inverso, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tava com essa CPU, ó. Eu tava com essa CPU. Aí ontem eu tava dando uma estudada, né? Tava dando uma estudada nesse aparelho aqui também. Verificando algumas questões de soldagem, enfim. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz o rebalo em CPU e memória desse aparelho. E essa CPU, pessoal, ela... Na verdade, esse aparelho era de um cliente que ele me deu, né? Ele acabou me dando. E eu observando esse aparelho ontem aqui, aí eu resolvi fazer rebalo em CPU e memória dele. Só que eu fiz o rebalo em CPU e memória, só que a placa na fonte de alimentação estava dando um consumo, né, até 130 e estava zerando. E isso, pessoal, quando o aparelho ele zera, né, então você já sabe aí nas aulas de inicialização, quando o aparelho você dá um consumo, né, o aparelho dá um consumo na fonte e zera, aí pode ser algumas coisas, né? Pode ser que o aparelho não ligue na fonte, né? No caso desse aparelho aqui, eu sei que ele sim liga na fonte. Pode ser que você tenha um curto secundário, pode ser falha de comunicação, né? Pode ser falha de... Dependendo do consumo, pessoal, pode ser falha sim de frequência, tá? Nesse caso aqui não é de frequência, porque esse aparelho aqui, ele ia até meados de 150 mA e zerava. Então eu sei que não é frequência para CPU, porque se fosse para CPU, pessoal, o máximo que iria era 30 e zerar. Às vezes vai 20 e zera, né? Então eu já sei que não é isso. Pode ser falta de comunicação, falta de alimentação, curto secundário, né? Solda fria no PMIC, solda fria no CPU, enfim. Professor, pode ser memória? Neste caso é difícil, tá? É difícil, porque normalmente quando dá uma falha de memória, ou solda fria, enfim, o aparelho costuma travar na fonte, tá? Então, pessoal, aproveitando esse aparelho aqui, como essa CPU ela tá em curto, né? Como que eu identifiquei que estava em curto, né? Eu acabei não gravando, pessoal, esta parte aí, porque ontem era sábado de noite e eu ia sair, eu acabei não gravando, tá? Porque na verdade eu tava aqui em estudo, eu tava estudando, tá bom? E aí eu achei interessante também gravar uma aula swap inverso. Porque o que acontece aqui, pessoal, ó. Bom, a CPU estava aqui, certo? Eu tinha soldado, só que aí o aparelho, ele deu um consumo e zerou na fonte. Então a CPU estava soldada aqui perfeitamente. Aí beleza, deu um consumo. E aí o que eu fiz? Eu removi a blindagem. Eu removi a blindagem desse aparelho aqui, ó, para eu analisar o PMIC principal aqui. E aí nesta malha aqui, pessoal, desses capacitores, ó, nessas malhas desses capacitores, ver qual que era. Agora eu não lembro se era esse aqui ou era esse. Ah, não, era esses aqui, pessoal. Essas malhas desses capacitores aqui estavam bipando com o GND, tá? Ou seja, estavam em curto, né? Então, é claro, eu analisei. Deixa eu tirar um pouquinho do brilho aqui, pessoal. Tirar um pouco do brilho aqui para ficar melhor. Aí eu analisei no esquema elétrico, né? No esquema elétrico, pessoal, Essa malha, dessa captação aqui, desses capacitores aqui, eles vão para CPU. E aí o que acontece, pessoal? Em condução reversa, estavam me dando 0 e 0. Os dois lados 0, certo? Falei, opa, calma aí, vou olhar o esquema elétrico e ver o que se passa. Aí eu vi, pessoal, que era uma alimentação que ia lá para CPU, né? E aí eu medi, pessoal, em escala de resistência. Então devemos medir em escala de resistência. E aí, pessoal, a minha resistência aqui foi também 0,0.
Então eu falei, opa, é curto. Então realmente eu identifiquei que era curto. Sendo curto, aí que eu fiz, pessoal, eu não fui levantando a CPU, né? Eu tinha acabado de soldar a CPU, aí não fui levantando a CPU. Eu falei, ó, vamos ver o que aconteceu, né? Aí eu fui injetar uma tensão aqui. A princípio eu injetei de 1 volts, aí nada aquece, né? Coloquei 1 volt e 2 amperes e nada aquecia. Coloquei 1 volt e meio e 2 amperes, nada aquecia. 1 volt e meio e coloquei logo 5 amperes e nada aqueceu, pessoal. Joguei 2 volts, aí a CPU começou a aquecer um pouquinho, tá? Começou a aquecer. Outra coisa também, pessoal, que vocês devem prestar muita atenção, que aconteceu comigo algumas vezes, né? E às vezes quando a gente faz CPU e memória, aí quando a gente passa a malha de soldadora, assim, ó, você passa a malha de soldadora, se atentem em remover resistências, tá, ó? Porque às vezes a malha de soldadora, ela remove a resistência aqui, ó. Elas removem. E aí quando você vai colocar o dispositivo na fonte, vai dar aquele consumo e zerar. Aí, zera por quê? Porque falta de comunicação. Então, resistências, pessoal, em série, na malha, são resistências de comunicação. Então, se uma resistência dessa aqui, pessoal, sair, dependendo para onde ir, né? Se for entre PMIC e CPU, o aparelho vai dar esse consumo e zerar. Então, se atentem a isso, tá? Se atentem. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Aqui, eu constatei que depois que eu levantei a CPU, aí eu fiz a condução reversa aqui e normalizou. Apresentou o valor aí meados de 459 milivolts. Então, normalizou. Feito isso aí, então, pessoal, o diagnóstico é o quê? Diagnóstico é CPU em curto. Porque depois que eu tirei a CPU, aí eu levantei a CPU. Normal, né? Levantei. E aí, pessoal, tava tudo certinho, ó. A solda tava toda perfeita, ó. Né? Então não tinha nenhuma encostando na outra, tava tudo ok. Então realmente era CPU. Então, nesse caso, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, esta placa, eu vou deixar... vou deixar ela desse jeito assim, para vocês verem aqui na câmera. Essa placa, ela está boa. A placa inteira está boa, tá? O que não está bom é a CPU e a memória, certo? Então, o que seria o swap inverso? O swap inverso, pessoal, é a gente pegar... Vamos ir nessa câmera aqui de novo, ó, nessa câmera principal. Ó, essa placa aqui, pessoal, é a placa que a CPU está em curto, né? Mas a placa, ela está boa. E eu tenho essa outra placa, pessoal, que ela está quebrada aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, o swap inverso é você pegar uma outra CPU, uma outra memória de uma outra placa para levar para uma placa boa, tá? Mas aí eu já falei isso para vocês na primeira aula de swap, que esse procedimento de swap, né? Esse procedimento, ele é válido só quando você tem, pessoal, um aparelho muito caro. Aí é válido você fazer esse procedimento. Agora, se você está com um aparelho, por exemplo, um aparelho antigo, né? Que nem essa placa, pessoal, é placa de um G4 bomba, né? É um aparelho antigo, mas a gente só está fazendo as aulas aqui, né, desse aparelho, apesar de ser uma placa antiga, mas aqui eu estou explicando para vocês como seria em qualquer modelo, pessoal, de aparelho, não importa se é Samsung dos novos, S20 não sei o que, ou Motorola novo, não importa, né? Ou iPhone, seria a mesma coisa, tá? Então o swap inverso é o que? Eu pegar uma outra CPU e uma outra memória de uma outra placa, ok? E levar para a placa boa. O swap inverso é isso, tá? Então nesse caso do swap inverso, só é válido, só é bom você fazer quando você tem um aparelho caro, ao meu ver, tá? Porque se é um aparelho barato, se fosse, por exemplo, esse aparelho aqui de cliente, eu não faria isso, já trocaria logo a placa, né? Aí eu falaria, ó, a CPU do seu aparelho tá em curto e tal, então tem que trocar a placa. Aí beleza, então teria que trocar a placa, tá? Até dá também, pessoal, e se o cliente fala assim, ah, professor, poxa, Alexandre, eu perdi então todos os meus arquivos, que não sei o quê. Até dá para salvar os arquivos dele, né? Através da programadora, da box, só que dá um trabalho. Aí se ele estiver disposto, né, a pagar pelo serviço, dá para salvar, né? Mas também tem os riscos, né, pessoal? Porque quando se trata de CPU Qualcomm, que nesse aparelho aqui é um Qualcomm, né? Aí Qualcomm tudo pode acontecer, tá?
Beleza? Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos remover essa CPU e memória desse aparelho. Ok? E vamos jogar para esta placa boa, tá? Porque esta placa aqui, ó, esse G4 bomba, ó, tá quebrada, tá vendo, ó? Vou até mostrar para vocês no microscópio. Beleza? Simbora lá? Vamos aqui pro microscópio agora, ó. E normalmente ele vai travar. Ele travou aí, perfeito. Até aqui tá indo bem, tá, pessoal? Como tá sem a memória, então trava mesmo aí, ó. Travou em 100, né? A minha Ricara é 104, 105 aí na PowerZ, perfeito. Então vamos lá, pessoal, pulsando a chave power. Ó. 1, 2, 3 e tá dando consumo, quer ligar. Beleza, ligou, ó. Aqui às vezes, pessoal, quando faz um swap assim, pode ser que fique nessa tela aqui, pessoal, 5 minutos, 10, 15, às vezes demora até 20 minutos, tá? Dependendo do modelo do aparelho. Nesse momento eu não vi não, meu filho mexeu não vi não. Faz o que, né, Vasco?
ver o que eu faço aqui. Tirar o. Trazer o aparelho aqui. Vou dar uma abridinha nele. Ver se tem alguma coisa solta dentro dele, né? Se eu soltar alguma coisa. Dar uma olhadinha direitinho. Pra ver se tem alguma coisa solta dentro dele. Ver se não. Ô, Vaza, o que você pode fazer aí é tentar dar uma limpada no FPC, entendeu? Remove a tela e dá uma limpada. Vê se melhora, entendeu? Beleza? O pessoal tá iniciando agora, ó. Vou colocar assim, não sei se... Beleza? Vamos lá. Certinho, pessoal, ó. O Wi-Fi também tá funcionando, ó. Wi-Fi funcionando, Bluetooth. Vamos ver aqui. Isso aí, ó. Wi-Fi Bluetooth funcionando. Certinho. Bom, pessoal, um abraço, fica com Deus. E até a próxima aula aí de swap. Tchau, tchau, hein?